Aí o mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado. E esse é um curso elaborado pela GING, Associação de Capoeira Leoninha, entendeu? Então, nesse grupo nosso, a gente ensina apenas capoeira regional. A gente não ensina outro tipo de capoeira, mesmo porque eu nunca aprendi outra capoeira, a não ser essa regional, do mestre Bimba, entendeu? Então, a gente faz questão de preservar as coisas que a gente conseguiu ver e aprender lá com o mestre. Esse é o mestre Bimba, que teve a data de nascimento 23 de 11 de 1900. Vocês também vão encontrar a data dele, às vezes, 1899. O mestre tinha duas identidades, ele trocava, às vezes dizia uma coisa numa entrevista, às vezes dizia outra. E morreu em Goiânia no dia 5 de fevereiro de 74, um ano depois que se mudou para lá. Essa era a academia do mestre Bimba. Muita gente estranha porque o nome da academia é CCFR, é Centro de Cultura Física Regional, e não tem o nome capoeira. É que naquele tempo, na época que o mestre pediu a permissão para abrir a academia, a capoeira ainda estava no Código Penal, era proibida ainda. Então não podia aparecer com capoeira. Então o mestre Bimba aplicou isso, Centro de Cultura Física e capoeira regional, tirando capoeira, ficou CCFR. É a primeira academia de capoeira do mundo. Não é? Segundo o trabalho de Japinosul, administração de academias, a Academia do Mestre Bimba é a primeira de capoeira do mundo e a quinta academia geral de todos os esportes no Brasil. Mas o que é a capoeira regional? A capoeira regional foi uma grande ideia que o Mestre Bimba teve. Vocês sabem que antigamente só existia aqui um tipo de capoeira e que ninguém chamava nem de Angola nem de regional. Era capoeiragem, assim como apareceu no Código Penal. Lá no Código Penal não tem estilo de capoeira, tem sido o quê? Capoeiragem. Né? A proibição foi em cima disso. Então o mestre Bimba pensou, naquela época, que a capoeira tinha perdido muito de sua autenticidade, muito de sua forma de combate. E ele queria devolver essa forma de combate à capoeira, né? De luta. Então, o que é a capoeira regional? É isso aí, é o batuque, mais a capoeira primitiva, que não tinha nome ainda, que todo mundo praticava, e mais a criatividade do mestre Bimba. Isso é que é a capoeira regional. O mestre adaptou alguns movimentos do batuque, adaptou alguns movimentos da capoeira antiga, e com a criatividade dele fez a capoeira regional. O batuque é uma antiga luta dos escravos, que existia aqui, que hoje está em desuso, foi sendo empurrada para o interior do Estado, porque a violência era muito grande, e existia até campeonatos de batuque na Praça da Sé, certo? E o mestre Bimba, o pai do mestre Bimba, Luiz Cândido Machado, foi campeão de batuque, certo? E o mestre, lá na casa dele, tinha muita intimidade com esses movimentos de batuque. Por isso que ele pegou alguns e adaptou para a capoeira. O batuque hoje é uma modalidade já em desuso, não se encontra mais. O último reduto do batuque foi em Jaguaribe, onde tinha grandes batuqueiros como Tibocinho do Batuque e outros tantos. Esse é o escudo da capoeira regional. É o escudo da capoeira regional. Antigamente, aqui na Bahia, todo mundo desenhava essa cruz de Salomão, que era a cruz de Davi, nas carroças, nas portas das casas, certo? E pendurado em corrente, na pulseira, e disse que se trazia proteção. Então, o mestre Bimba adotou esse escudo, certo? Só colocando a roda de capoeira e o R da regional no meio, nas cores sempre da regional azul e branco. Né? Esse escudo aqui é o escudo da minha camisa. Antigamente a gente não tinha essa coisa de fazer serigrafias, nada disso. Então a gente dava a camisa da Dona Alice, ela bordava em azul, bordava na camisa mesmo, certo? E esse aqui foi de onde saiu esse escudo, certo? Esse aqui aparece no livro de Eliphas Levi, de 1800 e pouco, certo? Onde aqui você vê o bem e o mal, mas a mesma coisa desse escudo, só mudando a moldura que o mestre Bimba fez. Essa moldura não é uma cobra menor, que é a filosofia dele lá. E esses pequenos detalhes aqui são esses detalhes que tem aí
no escudo. A cruz lá em cima, certo? Então, o Salomão saiu daí. Foi adaptado daí. Quais são os fundamentos da capoeira regional? Exame de admissão. Quando você entrava na academia, o mestre fazia um teste para ver se você podia se matricular, se você podia ficar na academia ou não. Ele dizia que no passado, ele segurava a pessoa pelo pescoço, apertava. Se o cara aguentasse 1 minuto, estava matriculado. Caso contrário, ia aprender outro lugar. Ele disse que só queria gente forte, grande, forte. Ele era estivador e vinha dessa linhagem aí, certo? Mas ele disse que com isso ele perdeu muito aluno, muito dinheiro. Ele aí acabou mudando o curso, o exame de admissão. O que eu fiz com ele já era diferente, né? Que era de rim para um lado, que era de rim para o outro. Uma pequena parada no centro, batendo os calcanhares, e depois fazer uma ponte e ajudaram por ele. Certo? E aí ele dizia se você podia matricular ou não. O mestre também introduziu essa coisa do batizado. Hoje, batizado em capoeira é quase que sinônimo. As festas de capoeira geralmente são batizados. Eu já fui até batizado que não tinha batizado. Era só o nome da festa. Então, a gente precisa dar os créditos, toda vez que fizer um batizado, dar os créditos quem inventou isso na capoeira. Quando o aluno do mestre Lima já sabia a sequência de ensino de cor, ele chamava um formado e mandava batizar. E naquela hora era dado o nome de guerra dele, certo? O apelido dele, que ia ficar para a vida toda, e a gente esquecia até o nome próprio da pessoa, certo? E esse batizado não é como se faz hoje. O batizado era dentro da academia. Quando já tinha muitas pessoas batizadas, a gente organizava uma festa lá no terreiro de Amaralina, lá na Amaralina, na sede da academia dele, fazia a festa do calouro. Hoje em dia, esse modo como se faz batizado é muito estranho para quem foi aluno do mestre Bimba. Inventou também esse negócio de exame para formatura. 4 domingos seguidos, você tinha que ir lá no Nordeste de Amaralina, e lá ele ia pedindo vários golpes, a todo mundo podia fazer o exame. Ele já sabia quem é que ia ser escolhido, porque ele acompanhava o pessoal no dia a dia, então ele já sabia todos que iam formar, mas dava chance a todo mundo de participar. No fim dos exames, no último dia, ele dizia o nome de 4 ou 6 para formar e marcava uma aula extra na segunda-feira para ensinar novos movimentos aos que iam formar. A formatura do mestre, você está vendo que essa coisa do ensino do mestre Bimba é quase que uma imitação, entre aspas, do processo da universidade, né? Você vê, você tem o batizado, que era aquele trote do calor, essa coisa toda. Você tinha exame para a formatura, que são as provas finais. Você tinha a formatura, propriamente dito, onde tinha lá Paranin, Forador, né, e as madrinhas. E tinha o curso de pós-graduação, que é um curso de especialização que ele dava. Então, se você olhar direitinho, é um ritmo igual da universidade. Essa formatura era a festa maior do capoeirista da regional. Ele era escolhido, eles escolhiam uma madrinha para o dia da formatura, escolhiam um parceiro para fazer os movimentos que o mestre ia pedir lá, o sketch, que é um conjunto de balões. Então, nesse dia, era a grande festa do capoeirista da regional. O mestre comandava tudo, ia pedindo movimentos a movimentos, as pessoas não podiam errar aqueles movimentos, cada movimento que você errasse, você pagava uma multa, certo? E as madrinhas colocavam, ao fim, o lenço no pescoço de cada formando, e o Paranin colocava a medalha também no peito esquerdo de cada formando. Dali em diante, você era considerado um aluno do mestre Bimba, um formado do mestre Bimba. Ainda tinha, depois da academia, isso era extraoficial, uma prova de fogo, né? O aluno mais velho, o formado mais velho, chamavam um dos formando para fazer um jogo que diziam que se tirasse a medalha com o pé, o cara deixava de formar. A gente não lembra que tenha acontecido isso nunca, certo? Mas era uma coisa que você ia para a roda defender sua medalha, e com um capoeirista que às vezes era muito melhor, muito mais técnico e muito mais gabaritado do que você. Mas fazia parte do ritual da formatura do mestre Bimba. E aí todos corriam na segunda-feira para a Academia do Mestre Bimba, lá no terreiro, para poder jogar Iuna pela primeira vez, porque a Iuna é um jogo só de formado. Então todo mundo fazia questão na segunda-feira ir para essa aula para poder pegar a Iuna. O mestre não dava diploma de mestre
O diploma era essa medalha. Essa aqui, por acaso, é minha medalha. Está escrito ali, Centro de Cultura Física Regional, diploma, e Raimundo César Almeida. Eu me formei 25 de 7 de 65. Era essa medalha que o mestre mandava fazer ali na Praça da Sé. E depois, o cara fazendo uma apanhada aqui na cintura. Né? E a gente guarda essa medalha com muito carinho. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma média de 75 a 80 medalhas aí, de futsal, de futebol, de muitas coisas desse tipo. E elas todas ficam expostas num lugar só. E essa é a única que eu guardei. E o problema foi que eu perdi essa medalha dentro do meu local onde eu guardo as coisas de capoeira. Passou 3 anos e meio lá, perdido, e eu precisamos dela para fazer uma foto que eu ia botar no livro, a saga do Mestre Bimba, é de 94. E resultado, um dia, sem querer, abri uma caixa de lente de contato e achei que ela estava no fundo da caixa de lente de contato. Bom, aí eu guardei, fotografei tudo, e bom, agora eu vou guardar no local legal, já está perdido há 3 anos. Mas eu sei que está perdido lá em cima, no meio do acervo. Uma hora dessa ela vai aparecer. Mas ainda bem que eu fotografei, está aí, mas está lá comigo. Isso aqui é um convite da última formatura que o mestre fez em Mataripe, em 28 de julho de 73, e logo depois, no dia 2, ele viajou para Goiânia, onde, depois de um ano, veio a falecer. Esse era o Centro de Cultura Física Regional, né? O programa que tinha demonstração com os alunos dele, formatura, depois do samba de roda, cobrava na porta o ingresso, não sei se era Novos Cruzeiros, acho que é Novos Cruzeiros, na rua Chico Caruano, lá no Nordeste Amaralina. Então, você só entrava com esse convite aí ou comprando o convite na porta. Esse era mais ou menos o que o mestre fazia. Isso aqui é uma formatura, para você ter uma ideia, essa formatura do Mecharel. Esse no canto aqui, no canto direito, no canto esquerdo que está olhando isso aí, é o Nenel, aquele garoto ali. Em cima é o Luciano Galo, as madrinhas, o mestre Bimba, e agachado aqui tem o mestre Gigante, depois tem os formando Jafé e Pedro, tem eu no meio, que eu era o Paraninfo, e o Luciano Galo, orador, aí Chapéu Vermelho, Xarel e Valdemar. A graduação lá do mestre Bimba era uma graduação feita de lenços. Antigamente, diziam que antigamente aqui, os capoeiristas andavam com lenço de seda, eles chamavam seda leão, era uma seda chinesa, botavam no pescoço, quer dizer que a navalha não corta a seda. Certo? Lógico, se você pegar a seda, esticar e passar a navalha, vai cortar. Mas a seda toda embolada no pescoço, a navalha não corta. Então, o mestre, em consideração a esses capoeiristas do passado, estabeleceu essa graduação com lenço de seda. O primeiro lenço, o lenço azul, que era o lenço do formado. No dia que você se formava, você recebia esse lenço azul. Depois, aqueles formados, aqueles que já eram formados, podiam participar do curso de especialização que o mestre Bimba dava. E aí você, no fim, recebia o lenço vermelho. E nesse curso de especialização, aconteciam 3 meses na Academia do Mestre Bimba, o curso, e depois, no último mês, lá no Nordeste Amaralina, onde ele fazia as emboscadas. Certo? Levava os capoeiristas para o mato, escondia 4, mais 4, depois fazia os 6 como policiais, segurando cacetete de bananeira. E era como se fosse um curso de defesa pessoal com capoeira. Mas só podiam participar aqueles que eram formados, que estavam matriculados. Depois, quem já era especializado no vermelho e queria fazer o novo curso de especialização, recebia o lenço amarelo. Nesse segundo curso, a gente servia mais de monitor, ajudando os outros que não tinham feito, certo? E o mestre passava alguns movimentos para a gente de defesa com faca, pausa, essas coisas. E a gente recebia o lenço amarelo. E o lenço branco, que não tinha um torneio, não tinha um curso, não tinha nada para receber. O mestre Bimba dava o lenço branco àquelas pessoas que ele achava que já tinha feito muito pela capoeira regional, que tinha acompanhado ele em muitos eventos, sempre. E é tanto que, quando ele, em 66, deu os lenços brancos lá, 4, foram para pessoas que já nem jogavam capoeira. Deu para Edinho, Dr. Declânio, Miranda e Jair Moura, certo? Que eram pessoas que estiveram sempre
junto a ele. Bom, o movimento fundamental da capoeira é a ginga. Né? Começa a dizer que a ginga é a alma do capoeirista. Nós colocamos o nome na nossa academia ginga porque a gente queria que fosse ginástica e capoeira. Aí, no começo, a gente botou ginca, mas ia ficar muito... Não ia ficar legal. Aí uma menina, amiga nossa na série, disse, não, bota logo ginga, que a ginástica está na capoeira mesmo. Aí ficou ginga, aí nós fundamos essa academia nossa em 13 de novembro de 72, na Ladeira da Barra, eu e Xarel. Aí o mestre Bima mostrando como se ginga, certo? O mestre Bima dava muito valor a essa coisa de você ter uma boa ginga. E a gente jogou de contraste, que você, quando entra na roda, você não vê, você distingue o capoeirista pela ginga. Quem ginga melhor, está jogando melhor. Pode olhar isso em qualquer roda. Não existe um bom capoeirista sem uma ginga boa. Você vê o mestre Bima aí, o corpo inclinado um pouco para frente, não muito para frente, nem para trás. Esse aluno dele é o Fabrício, ensinando aí como gingar. Perna na frente, mão na frente do rosto. O mestre era tão vidrado nesse negócio de academia de ginga, que ele criou essa coisa desse... que a gente desenhava no chão, colocava o pé no A e o outro no B, puxava do B para o C e voltava, do A para o D e voltava, e a largura maior do que o ombro um pouco. E ficava gingando ali, botava o calor gingando ali até ele se acostumar legal. São os movimentos básicos da capoeira. O AU, negativa, cocorinha e rolê. Você vê hoje muita gente, muitos grupos dizendo que não se usa mais cocorinha. O pessoal está usando uma esquiva lateral que não leva a nada, certo? Então você tem que saber a U negativa, negar o corpo ao golpe do adversário sempre, né? Cocorinha e rolê, sair do chão, tanto rolê baixo como alto. E dividir os golpes dele em golpes traumatizantes, quer dizer, aqueles golpes que atingem o adversário em forma de pancada, golpes que você aplica para machucar o adversário. Então, você tem esses golpes aqui. A academia do mestre Bima, na regional, tinha 52 golpes, certo? Fora os contragolpes e as combinações. Então, esses são golpes que você utiliza para machucar o adversário. Armada, godeme, assistente, agora ponteira, meia lua de frente, meia lua de compasso, sapinho, voo de morcego, etc. E também classificou os golpes desequilibrantes. São aqueles golpes que você utiliza para derrubar o adversário. Não que sejam menos perigosos do que os golpes traumatizantes. Você pode tomar uma banda de costas, bater a cabeça no chão e morrer. Mas o objetivo não era isso. O objetivo é derrubar o adversário. Esses vingativas, rasteiras, tesouras, cruz, crucifixo, banda de costas, arrastão, isso tudo baiana, são movimentos para desequilibrar o adversário, jogar o adversário no chão. E os movimentos de projeção. Naquele tempo, dizia que quando se segurava o capoeirista estava perdido. O mestre acabou com isso, criando os movimentos de açoites. Você açoitar o adversário para longe quando for agarrado, com marqueado, crucifixo, balão de lado, balão cinturado, açoite de braço. Muitas pessoas dizem assim, pô, então o mestre Bima tirou isso aí dos golpes, dos movimentos de outras lutas alienígenas, como judô, karatê e tudo. Nada disso, não tinha nada disso aqui na Bahia. Se você assiste aquelas festas do Xingu lá, você vai ver os índios lá dando arrastão, dando balão de lado, e baiana, essa coisa toda. E quem ensinou esses índios? Algum japonês foi lá ensinar? A gente precisa parar com essa mania de importação, de ver que tudo que vem de fora é melhor e que o daqui não tem valor. E o grande lance do mestre Bima foi isso aqui, ó. Criou a sequência de ensino, quer dizer, uma sequência de golpes, contra-golpes, saídas, para que você se acostumasse no menor tempo possível a jogar capoeira. Essa sequência do mestre Bima, ela entra apenas 17 movimentos. Ora, com tantos movimentos da capoeira, por que só 17? Porque o mestre Bima notou que desses 17 são os golpes que mais aparecem em qualquer jogo de capoeira. Se você tirar esses 17 movimentos da sequência, você não consegue jogar capoeira, mesmo tendo os outros movimentos. Tente fazer isso. Tire esses golpes da sequência e tente jogar capoeira. Não vai conseguir, certo? Mesmo tendo outros movimentos. Então, essa sequência é o ABC da capoeira regional e foi feito
para o calouro e não para o cara que já é cobra na capoeira, entendeu? Isso é uma besteira para o iniciante em capoeira. Então, na sequência de ensino, se você verificar aqui, um aluno só dá 152 movimentos. A dupla dá 304 movimentos. Quer dizer, isso aí é maior do que qualquer kata que a gente conhece dessas lutas alienígenas. Certo? E às vezes a gente ainda dobrava. Tinha um número ímpar na academia, mas quem quer dobrar, a gente ia lá dobrar, fazer a sequência pela segunda vez. Quer dizer, a gente fazia quase 600 e pouco movimentos numa aula, o que as pessoas acham que é pouco. Mas era o suficiente para a gente meter na cabeça como é que se deve jogar capoeira, subindo, descendo, contra-atacando, sempre que receber um golpe, aplicar outro, e isso a sequência ele faz. E essa sequência era treinada sem toque de berimbau, sem nada. Você, o dia que você sabia a sequência de cor, você era batizado no berimbau. Criou também uma sequência de movimento de açoite, ele deu o nome de cintura desprezada. Você dava uma U, o outro dava apanhada. Esse nome, esse golpe apanhada, que você entra embaixo da U para levantar, é o que deu o nome à cintura desprezada. Porque você entra na cintura, joga para cima, você despreza a cintura. Balão de lado, tesoura de costa, AU, balão costurado e gravata alta. Esses são os movimentos que existem na cintura desprezada. Existem outros balões, outros movimentos de açoite, mas que não entram na cintura. Na cintura só são esses aí. Cada aluno executa 7 movimentos só, no total de 14 para adulto. Estabeleceu também que a orquestra dele seria um berimbau e 2 pandeiros. O mestre Lima era de candomblé, então o atabaque é um instrumento sagrado dentro do candomblé. O mestre Lima jamais colocaria isso na roda de capoeira, e é impraticável você levar um atabaque, uma roda em qualquer distância de um bairro para outro, como era aqui em Salvador. Certo? Então, na academia do mestre Lima é um berimbau e 2 pandeiros. Lá no Terreiro de Jesus, lá na rua do Mestre Bima, da Laranjeira, academia do Mestre Bima, ele tocava só berimbau, não tinha nem pandeiro. Os pandeiros a gente só tinha lá no Nordeste de Amaralina, o berimbau e 2 pandeiros, quando aí ia dar apresentação, que era um berimbau e 2 pandeiros. Ele queria que você ouvisse o berimbau para você poder desenvolver suas quebradas, seus jogos, com o ouvido no berimbau, no ritmo que o berimbau estava batendo. E o atabaque, hoje em dia, atrapalha muito. Se bate o atabaque muito alto, você acaba não ouvindo o berimbau. Quais são os toques de berimbau? O mestre Lima foi muito feliz, ele deixou gravado, né, no disco da JS, os toques da capoeira regional dele. E uma que a gente já viu aqui, que é um jogo de formado, que o mestre Lima dizia que era dedicado a um pássaro, que tinha a fêmea e o macho, por isso que no toque tem a fêmea e o macho. O macho canta grosso e a fêmea responde fino. Essa iuna é um pássaro já em decadência, não se acha mais. Tá? Só ali na região de Goiás é nesse tempo. O instrumento grande também, que caracteriza a capoeira regional, é um jogo alto, baixo e médio, mas em velocidade maior que os outros, certo? E que caracteriza a capoeira regional. A cavalaria, que não se joga no toque de aviso. A banguela, e não é benguela, é banguela, certo? Benguela é um toque que o Camisa criou para o grupo dele, Albadá. Aqui é banguela, que é totalmente diferente, tanto jogo como toque. É o único toque lento da capoeira regional. Santa Maria e Dalina e Amazonas são toques médios, mas que o mestre raramente tocava na roda de capoeira. E Dalina ele tocava de vez em quando. Amazonas, só quando a gente pedia. E o hino da capoeira regional, que não foi gravado no LP, mas foi gravado no filme do Jair Moura, Dança de Guerra. Esses são os toques da capoeira, certo? Os toques na rua, né? Toque de capoeira Angola, por exemplo. Angola, Sobeto Grande e Sobeto Pequeno. E na regional, Sobeto Grande, Banguela e Una. Se você souber esses 3 toques, você deve ensinar em qualquer lugar. É bom saber todos os outros toques. Mas são esses 3 toques que mais funcionam na capoeira. E na Angola, como o Paulo Zange mesmo usava, um berimbau tocava Angola, o outro Sobeto Grande e o outro Sobeto Pequeno. Certo? Ou qualquer um desses toques. Essa é a Iuna. O Angola regional é como se fosse um jogo de xadrez e dama, né? Você tem o tabuleiro, que é o mesmo, a roda, porém os jogos são diferentes, cada qual com regras e filosofias próprias.
não podemos botar um capoeirista Angola e um capoeirista regional para jogar junto, certo? Alguém vai se machucar. Eu já sei até quem é, mas isso não interessa. O mestre Bima foi um grande educador e, por isso, em 1996, recebeu da Universidade Federal da Bahia o título de doutor honoris causa pós-mortem, certo? Da UFBA. Uma universidade muito fechada, ortodoxa, e acaba reconhecendo o mestre Bima como um grande educador da capoeira e consagrou ele com esse título. Foi a primeira vez que se teve uma roda de capoeira dentro da reitoria, nós fizemos uma roda dentro da reitoria. Nessa foto aí aparece Formiga Demerval, o filho do mestre Bima, que foi receber o título, Dona Alice e o reitor da universidade, Felipe Serpa, e Xarel, que foi o orador lá do título. Aí os três e o título de doutor honoris causa. Esse é o título do mestre Bima, hoje doutor Manuel dos Reis Machado. E o mestre Bima aqui em Salvador recebeu muitas homenagens. Essa é a Praça Mestre Bima, não está assim como está aí. Hoje ela tem uma arquibancada, tem a roda arquibancada, se faz batizado lá, ali, entre o Nordeste da Amaralina e o Rio Vermelho. É a Praça Mestre Bima. E para ser um bom capoeirista, é necessário o quê? Ser ágil, certo? Isso é uma pequena receita. Ser ágil. O capoeirista lerdo não vai para lugar nenhum. Boa flexibilidade, tem que treinar bastante. Não existe esse negócio de eu ter um junto e você não tem. Visão periférica, você entrar no local e se assemelhar de tudo que está ao redor. Treinar muito, saber ouvir, certo? Pesquisar, ter um pouco de coragem, não ser tímido e querer ser, acima de tudo, querer ser. O mestre Bima diz, não fiz capoeira para mim, fiz para o mundo. Na época achei estranho, podia ter dito que fez capoeira para Salvador, para aqui para o Brasil, mas hoje, quando a gente viaja pelo mundo, a gente vê que o mestre Bima tinha razão. A gente achava que ele era megalomaníaco, mas hoje, em qualquer país que você chega, você vê a capoeira dele, ou o resquício da capoeira dele, ou alguma influência da capoeira dele em todo o estilo de capoeira que se ensina pelo mundo. Nesse aqui, o mestre Bima errou um pouco. Ele disse, quando eu morrer, vai ter um mestre em cada esquina, só que tem mais de 30, mais de 40 em cada esquina. Então, mas na mentalidade dele, quando ele falou isso, só tinha a academia dele e a do mestre Pastinha. Ele acreditava que ia aparecer mais uns 2 ou 3. Estourou no mundo. E ele dizia sempre que a fruta só dá no tempo. Não adianta você insistir, eu quero ser mestre com pouco tempo, certo? Porque a fruta só dá no tempo. Então, se você comer a fruta verde, antes vai comer verde. Se comer muito depois, vai comer ela apodrecida. Você tem que entender que aquele aluno já pode passar todos os movimentos que você ensinou a ele. Não adianta você formar uma pessoa com muitos anos se ele não vai poder demonstrar tudo aquilo que aprendeu com você. Então, essa coisa do mestre novo ou velho, a gente mede o capoeirista pela quilometragem do que o mestre Bima tem na capoeira. Certo? Esse é o mestre Bima. Essa é a última foto do mestre Bima em Goiânia. Veja bem que o berimbau do mestre Bima é um berimbau invernizado e médio, cabaça média. Ele nunca pintava o berimbau. Ele dizia que o berimbau pintado perde a voz. Aqui é a única foto que a gente tem do mestre Bima e o mestre Pastinha. Isso foi em 65. Eu estava nessa apresentação. Isso aqui do lado é o Zoião, do outro lado é Vermelho 27, o mestre Bima e o mestre Pastinha. No Balbino, em 1965. Essa é a equipe que o mestre Bima levou em 65. Se você ver da esquerda para a direita, tem Canguru, Capanga, Prada, Vermelho, Mestre Bima, Gia, Itapuã, Medicina, Rio Vermelho, Camisa Roxa, Ezequiel sentado ali, Alegria. Aqui é a formatura no curso de especialização em 1967, certo? O de cima é Anzol, Filhote de Onça, Medicina, Gia, Mestre Bima, eu, Fininho, Ayrton Moura e Jair Moura. E abaixado ali é Boinha, Prego, Bolão, Rio Vermelho e Canguru. Essa é a participação do mestre Bima no filme Variação, também.
Olha o berimbau dele sempre aí, que é sempre igual. Isso aí na Roça do Lobo, nós estivemos tocando para os alunos jogar. Isso aqui é uma apresentação que nós fomos fazer em Vitória do Espírito Santo. O mestre está falando com a gente aí, porque a gente chegou atrasado. Isso é Prego, Volta Grande, Gia e eu, e é uma menina da escola de filosofia que levou o grupo para lá, para o Espírito Santo. Nós somos no Espírito Santo em 68 e 69. Isso aí é algum assunto do mestre em algumas situações. Isso aqui no curso de especialização, o mestre ensinando o movimento. Ainda no curso de especialização aqui, sou eu dando voo de morcego e Gia com facão. E ali atrás tem bolão, Volta Grande e o mestre. O mestre vem me ensinando uma cruz. Atrás da camisa da roxa, peito largo, filhote de onça e salário mínimo. E Braz. E esse que está tomando a cruz é o cabeludo. Salário mínimo aplicando o voo de morcego, o mestre ali olhando. E aqui as emboscadas. Isso aqui é ali na Chapada do Rio Vermelho, sou eu e piloto aí. Do lado está Jocelyn e mais atrás, camisa roxa, aquela cerca ali, nós quebramos toda durante a. E aquela mulher que vai correndo lá, a mulher passou mal, precisou ser atendida pelo doutor Decane, achava que era briga na rua. Isso aí é o mestre. Esse é o mestre Bima, em 1953, no Palácio, recebendo, apertando a mão do mestre do Getúlio Vargas, depois que ele assistiu a apresentação do grupo do mestre. Esse é o encarte da Tribuna da Bahia, que saiu sobre o mestre Bima. São as fotos do mestre na academia dele. Essa aqui é na Roça do Lobo, você vê que o terreno era de barro ainda, e a cerca de bambu com palha. Na Roça do Lobo, ali no Tororó. O mestre jogando. Esse ao lado do mestre Bima na Roça do Lobo é Manuel Roseno, grande capoeirista. Aí também Roça do Lobo. O mestre Bima na Roça do Lobo, esse de braço cruzado é Onça Tigre. De um no mestre ali tem Decânio, Rui Gouveia. A turma que treinava com ele lá. Esse é o mestre Bima e Vermelho, de 1957. Isso é a capa do meu livro também, a saga do mestre Bima. Salário mínimo dando um açoite de braço dele na aula. E essas duas meninas treinavam lá dia de domingo. Era a noiva do bolão e a prima dela. Só iam lá dia de domingo. Zilar e a outra, não esqueço o nome. Eu estou sentado ali, gato branco, bolãozinho. Quem está no berimbau é Rosa, um filho adotivo do mestre. E Coringa no pandeiro. E o bolão está aqui, mais pro lado de cá. Essa última formatura do mestre Bima em Pataripe. E o vermelho foi com a camisa amarela e preta em homenagem ao mestre Bima, que é Ipiranga. O mestre Bima, Ezequiel e eu. E ali atrás tem o Papavento e do outro lado o Xixarro. Isso foi em Mataripe, em 76. Logo depois dessa formatura, o mestre Bima foi embora para Goiás. Clube Português, 67, eu e o mestre Bima ali na Pituba. O mestre Bima no terreiro de Candomblé, essa aí é a arrumação da mesa. Aqui o mestre Bima treinando clarino para um desafio de capoeira de Vale Tudo. E em 1936, o mestre Bima desafiou todos os capoeiristas, todos os lutadores da Bahia contra ele. O que durou mais, durou 10 minutos, 1 minuto e 10 segundos. Depois, ele desafiou todos os capoeiristas baianos, mas não apareceu ninguém, acabou morrendo invicto. Isso no Parque Odeon, ali onde hoje é a Praça da Sé. Teve um capoeirista que foi reclamar que o mestre Bima aplicou um golpe ilícito. O mestre Bima disse: não é golpe ilícito. O nome disso é galopante, é você que não conhece. Disse que tomou o galopante e arrancou o dente. Isso também surgiu na tarde. O mestre ia passando, tinha uma confusão, ele entrou na confusão, bateu nos caras, pegou as armas e levou para o jornal à tarde, ficou lá exposto há muito tempo. A prefeitura fez esse vale transporte em homenagem ao mestre Bima. A Alameda Mestre Bima dentro do Shopping Iguatemi, o Shopping Bahia, e a Praça Mestre Bima. O mestre recebeu muito mais homenagens depois, né?
Aqui, quando ele estava indo embora, o mestre Bima deu uma cabeçada em Canhão, ao fundo tem Geni, e aqui é Vermelho jogando com o Galo, numa festa lá no Clube dos Engenheiros de Mataripe, antes dele ir embora. Isso aqui é o panfleto da apresentação dele no Maracanãzinho, em 1956. Em 68, o mestre Bima fez as bodas de ouro da regional. Eu fui lá nessa festa. 18 anos, 50 anos da capoeira regional. Esse é o convite, assinado por ele. Esse é o meu convite que ele me deu, eu pedi para ele assinar. E a festa foi realizada no dia 7/9/68, que é o aniversário do Ipiranga, e é o 7 de setembro, né? E também é aniversário da regional. Isso aí é sempre a propaganda, né, nos jornais, convidando os turistas, aí, utilizando os mestres. Esse é o mestre Bima, aplicando a vingativa em vermelho. Na porta da Casa Sítio Caruano, lá no Nordeste Amaralina, Canhão, Itapuã, mestre Bima e no Birimbau, Medicina, Heraldo Medicina, e esse cara, ninguém sabe quem é que apareceu aí, pegou o pandeiro. Aqui o Campeonato de Capoeira de 1970, lá no Nordeste Amaralina, campeonato formado, eu ganhei. Do lado da Alegria, Medicina, o mestre está entregando a medalha ali, filhote de onça, piloto, cabeludo, e ali atrás do mestre, gigante, no Berimbau. Isso é lá do Nordeste. Isso é uma apresentação no Yacht Club, para você ver a orquestra do mestre Bima aí. Brás no berimbau, Mindinho no pandeiro e Amadeu no outro, e o mestre Bima cantando, e as baianas atrás. Agachado aí, acordeão e outro jogando aí. O mestre fazendo um ensaio para retirar alguns movimentos para colocar na contracapa do LP. E essa é a formatura que o mestre Bima fez em Goiânia, em 73. Aí, fazendo a cintura desprezada ainda, aquele ensaio. E aí a formatura em Goiânia. Eram 3 irmãos que se formaram aí. Esse é do filme do Jair Moura, Dança de Guerra, feito lá no Nordeste Amaralina. Está ali Brás Gigante, Atenilo, mestre Bima, Dona Alice. No pé do berimbau está a Onça Negra, o Laurindo e o Valdemar. E os meninos lá do Nordeste. Aí tem Nenel jogando com Demerval. E em 1971, o mestre Bima foi em São Paulo, a convite da Federação Paulista, recebeu uma homenagem lá, esse é Pinati que está apertando a mão dele. Para saber mais sobre o mestre Bima, tem muitos livros hoje, a Saga do mestre Bima, Bima, o perfil do mestre, Mestre Atenilo, o Bimba é Bamba do Fred, a Crônica da Capoeiragem de Jair, a Herança de mestre Bima de Decânio, Brasília Arte Forma de Acordeão, Conversa sobre Capoeira do Éder, Capoeira na Escola de Xarel, e Corpo de Mandinga do Muniz Sodré. Mas hoje tem muito mais, muitas teses que são transformadas em livro, e hoje tem uma enormidade. O mestre Bima é talvez o capoeirista mais trabalhado em cima da literatura de todos os tempos. Berimbau aí é para lembrar sempre que a capoeira regional não tem raiz, tem tradição. Quem tem raiz é pau. Aí, o mestre Bima nasceu em 23 de novembro de 1900 e morreu em 5 de fevereiro de 74 em Goiás. Isso aí é marketing puro. E o sonho continua. A gente continua aqui trabalhando com essa coisa da capoeira regional. E o mestre Bima foi como um cometa, rapaz. Depois que ele passou por aqui, nunca mais a capoeira foi a mesma. E no mais, meu mestre, muito obrigado. Ok, Chala. Rapaz, você só não fez a divulgação do seu novo livro, velho. Vacilou. Muito bom, mestre. Gratidão, mestre Tapuã. Falta divulgar o livro. Mestre, pede a Dorinha só para fechar agora essa tela aí, para a gente abrir outra. Peraí. Um minuto. Pronto, já. Mestre, pedir até permissão aí ao mestre Bamba, que está aí, para a gente passar uma filmagem dele
executando a sequência do mestre Bimba. Se ele permitir, né? A bamba sabe, a bamba não vai errar isso, né? Ainda estou aprendendo, mestre. Não sei nada de capoeira ainda. Estou Papo mesmo, aprendendo. de discípulo que aprende, mestre que dá lição. Maxé. Para a gente ver mais ou menos uma sequência do mestre Bimba sendo executada, pedir permissão ao mestre Bamba aí para a gente passar essa sequência aí. Vou ver que é essa aqui. Permitido. Todo mundo está vendo aí? Tá picotado. Não está vendo nada. Não está vendo nada. Bom, Se bom botar um ladrão ratado. Mas assim, essa era a forma mesmo que o pessoal treinava lá dentro da Academia Mestre Bimba, que a gente está vendo aí, apesar que tinha um Lodum tocando atrás, mas concentração, acho que é importante. Bahia. É lógico, rapaz, essa sequência de ensino, rapaz, é uma coisa que foi feita para os alunos iniciantes. Aí, às vezes, os caras formados, já mestre, professor, quer fazer sequência na velocidade que o aluno não consegue fazer. Certo? Por isso que o mestre Bimba botava sempre um formado e um aluno, para que o formado ditasse o ritmo de fazer a sequência sem machucar o calouro. Porque o aluno mais velho, o formado, ele já cria outra sequência. O mestre Bimba deixou isso aberto. Naquele livreto dele no LP, tem lá escrito: outras sequências são possíveis. Porque a capoeira regional é dinâmica, ela não é uma coisa acabada, pronta, enfim. Tudo que surge no meio da capoeira regional é anexado ao seu acervo. Pra você ter ideia, quando eu aprendi lá, eu dava uma saída, o mestre me ensinava uma saída para a vingativa. Hoje, quando eu vou dar um curso, eu faço 16 saídas. E eu sou capoeira regional, nunca aprendi em lugar nenhum. Isso é o quê? Foi desenvolvido dentro da regional, passa a ser do acervo da regional, entende? A capoeira regional é dinâmica.
Mestre, eu quero passar outra filmagem, que eu pesquisei algumas filmagens de sequência de Mestre Bimba na internet. Tem uma que é um pouco de uma forma diferente de fazer. Eu gostaria da opinião do senhor. O que é que o senhor acha dessa forma de se fazer, de se executar a sequência do Mestre Bimba? Olha bem, rapaz, primeiro, cada um é cada qual, né? Então, se o cara está fazendo uma sequência de um modo diferente, é porque ele não andou pesquisando coisa nenhuma. Não andou. Ele não andou pesquisando, certo? Mas todas as sequências que eu tenho visto por aí, ela não tem nada diferente. Não tem um golpe diferente, só aquele mesmo 17 movimentos. Só que ele muda de posição, de situação. Certo? O que é essa aí que você aí? Essa é a Edna, né? Essa é a Edna do Bucabadá. A Edna é a primeira mestre do Brasil, era aluna do Tabosa. Foi formada pelo Tabosa, foi a formatura dela. Depois do Babadá. E aí você vê, os caras botam aí terceira sequência, não é terceira sequência, é terceira parte. A sequência é uma só. Não muda muito. Muda às vezes a posição de um golpe, começo, no fim, mas são sempre esses 17 golpes que o Mestre Bimba escolheu. E quem está fazendo diferente, porque não procurou fazer como o Mestre Bimba manda. Vou pesquisar mais um pouco, meu amigo. Tem isso tudo aí na internet, a sequência como ela deve ser. E se não sabe, pergunta. Meu pai dizia que quem bem pergunta, melhor aprende. A gente viu aí, mestre, isso, muita gente diz que está mudando a capoeira regional, diz que está inovando, está mudando. Eu nunca tinha visto executar uma sequência de Mestre Bimba com canto, com toque, com... Então, isso é inovar ou descaracterizar? Aí é descaracterização. Ou você faz isso sem toque nenhum, como o Mestre Bimba fazia, ou não faz, meu irmão. Ou então você toque lá e deixa o cara aí jogar. Fica parecendo que o cara está fazendo um jogo ali, combinado. E não a sequência, já que você tem todo o ritmo, tocando ali, cantando, batendo palma. Na academia do mestre não tinha isso. E tira todo o mistério. Você tinha que treinar a sequência. Quando você estava bom na sequência, sem nunca ter jogado no berimbau, você era batizado no berimbau. Esse era o ritual legal que é. Bom, mas quem tem... Cada cabeça é um mundo, né? Outra polêmica que eu gostaria de perguntar ao senhor, mestre. Coisa também, só uma coisa. Quem está dando aula ali, quem está ali naquela roda é a mestra Edna. O Camisa foi aluno do Mestre Bimba. Ele fez a sequência lá no Mestre Bimba a vida toda, como a gente faz. O que é que os alunos fazem diferente? Pois é. Mestre, a gente viu algumas polêmicas sobre o tal do certificado. Se eu falei que o Mestre Bimba nunca deu certificado a ninguém. E qual esse certificado? Qual é a origem dele? Por que ele apareceu? O Mestre Bimba disse que ia viajar, que ia embora, e deixou... Isso não é certificado, isso aí é uma aberração. O Mestre Bimba deixou 16 certificados na mão de decânio para entregar aos alunos dele que continuassem com o ensino da capoeira regional. Aí Decânio ficou com esse certificado muitos anos, mas depois de morto, aí Decânio resolveu entregar o certificado. Aí me chamou na casa dele e disse, eu vou dar um para você, um para acordeon, um para... Eu dei um anel, que o anel não tem documento nenhum do pai dele. Ele deu um anel e deu um a Luiz. Aí eu disse Demerval. Ele disse, não, Demerval não está no sindicato dos eletricistas, não está mexendo com capoeira. E um ficou para ele, certo? Do camisa roxa também. E pronto. E eu disse, vai fazer o quê com o resto? Ele disse, vou rasgar. Pegou e rasgou. Aí agora me aparece esse certificado feito à mão aí, que disse que é do Oswaldo. Não sei, não me lembro disso, não vi quando entregou. E nem estava na mão de Decânio no dia que eu fui lá. E Decânio rasgou os outros todos.
O meu está aqui, eu nunca peguei. Isso é uma coisa que a gente guardou, é o certificado da Federação Baiana de Pugilismo. A gente guardou única e exclusivamente porque tinha a assinatura do mestre. Você vê que nesse certificado todo que ele deu, tem minha assinatura lá pela Federação Baiana de Capoeira, que daquele fez eu assinar pela Federação. Não significa nada para mim. Eu guardei esse certificado, o mestre já tinha morrido, eu já estava parando de dar aula de capoeira, para que servia esse certificado? Só como lembrança histórica. Agora, outra pergunta. Sobre o certificado do mestre Nenel. Muito se pergunta, o senhor formou o mestre Nenel mestre ou não? Porque no livro dele tem dizendo que foi a formatura dele de mestre, ele se formou mestre. Esse certificado está aí, dado pelo Grupo G, ou pela ABPC. Então, tem lá, diploma de mestre de capoeira, cordão branco pela ABPC. Rapaz, a BPC não forma mestre de capoeira. Ela reconhece aqueles caras que já são mestres de capoeira. Tanto que a gente, quando dava esse certificado, era que o cara já era mestre, era reconhecendo que ele era mestre, como ele era sócio, e atrás do certificado tem a assinatura de todos os mestres que estavam presentes na reunião. Certo? Aí isso era um reconhecimento daquele cara que já é mestre. A BPC não dá curso, não dá aula, como é que forma mestre? Certo? Agora, quem formou ele mestre, ele tem um diploma de formatura do cordão azul do mestre Bimba. O mestre formou uma turma de garotos lá e ele estava no meio. Agora, depois de adulto, o mestre se forma sozinho, né? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta aí para o mestre Tapuã, essa é a hora de perguntar, alguma dúvida. Claudinha. Ninguém tem pergunta, não. Tá todo mundo. Salve, boa tarde. Sou formado de JP do Grupo de Capoeira Nossa Arte, aqui de Vitória da Conquista. É um prazer estar aqui. Mestre, eu vi aí que o senhor falou que o toque não era benguela e sim banguela. O senhor podia falar como ele era jogado, como ele era praticado, como ele era tocado, em que momento ele era feito pelo mestre Bimba? O toque de banguela, rapaz, é o único toque lento da capoeira regional. Quando o mestre tocava esse toque, inclusive para a gente fazer o jogo de floreio na formatura, era com toque de banguela. Você não podia tocar no outro, não podia se sujar, não podia bater no chão, sentar no chão, nada disso. Era um jogo dentro, médio, mas descendo, subindo, sempre. E essa benguela é o toque que o Camisa criou para o grupo dele. Diz ele que o cara não pode subir, tem que jogar o tempo todo no chão, não pode subir. Mas quem pode falar do toque de benguela é ele que criou. Da banguela do mestre Bimba é assim, lento, jogado. Tá. Certo, mestre, muito obrigado. Mestre, boa tarde. Boa. Mestre, boa tarde. É o mestre Marcelinho, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Marcelo, diga aí. Essa semana eu estive no Rio de Janeiro com alguns capoeiristas lá e foi levantada uma polêmica que o mestre Oswaldo tinha traído o mestre Bimba. E uns falam que sim, outros falam que não. Qual que é a opinião do senhor com relação a isso? Rapaz, eu não falo de morto, não, entendeu? Mas antes dele morrer, para mim já estava morto. Eu tenho inúmeras. Aquele livro, A Saga do Mestre Bimba, são depoimentos da família do mestre. Não sou eu que inventei nada, não sou eu que estou falando ali. Aquilo tudo foi filmado e transcrito, certo? São depoimentos da família que é muito coerente, a família toda fala quase que a mesma coisa, certo? E eu vi quando o Oswaldo estava aqui na academia, quem respondia os telegramas que ele mandava para o mestre, ou que o mestre mandava para ele, era eu tenho as cópias até hoje aí, certo? E vi as promessas todas que ele fez e tudo. Agora, se chegou lá e deu errado, podia dar muito certo. Foi empreitada que podia dar muito certo, mas deu errado, certo? E o mestre chegou lá e brigou com ele e se separou. Você acha que um cara que dá todo apoio a você, você briga e se separa? Aí o mestre ficou sozinho lá com 22 pessoas para dar comida, para alimentar e tudo. O Hugo Nakayama tinha uma academia de judô, ofereceu ao mestre de graça para o mestre ficar dando aula lá. Porque o mestre estava sozinho e tinha que faturar para poder sustentar esse pessoal todo que ele levou, que era o pessoal do Candomblé de Dona Alice, e os filhos dele, as duas famílias que ele levou, Dona Naí e Dona Alice. Pô, então, o futuro, a história,
Tinha tudo para dar errado e deu. Ô, mestre, muito obrigado pela resposta e já entendi. Perfeitamente, muito obrigado. Valeu. Obrigado pelo curso aí, que foi maravilhoso mais uma vez, né? Com certeza. Mestre pagar, Bamba, né? levar tua mão. Você me pagar, viu, Marcelinho? Vou mandar a conta aí. Ora, mestre, aqui é o mestrando desenhado da Alemanha, prazer. Minha pergunta é muito curta. No jogo da regional, se dá volta ao mundo? Não, né? Olha bem, rapaz, raras vezes a gente fazia uma volta ao mundo no jogo da regional. Mesmo porque, lá na academia da o Pérez botava 2-2 para jogar. 2, aí você jogava até cansar, mais 2. Isso aí permitia que você desenvolvesse seu jogo. Hoje eu dou um golpe no cara, o cara compra e me tira da roda. Ou eu tomo um golpe, quando eu quero reagir, o cara já me tirou. E você não pode mostrar seu jogo, entendeu? Os caras não são educados para isso. Você pode olhar, que quando diz o jogo é de compra, é aquela confusão no pé do berimbau. E o mestre bem fazia mais 2, e ele escolhia com quem você devia jogar, um cara que era oponente seu, que talvez lhe desse para o trabalho, ele botava para jogar, ele conhecia todo mundo. Não tinha esse jogo de compra, essa loucura. Mas se alguém comprasse também, ele não parava, não. Certo? Ou então ele já gritava, vai saindo. Pronto, o pessoal viu uma vez sair e pronto. Obrigado, Não mestre. é uma Gratidão. da regional, não. E outra coisa, seu desenhado, eu vou aí assistir aquele negócio todo da cidade aí, viu? Esperando, hein? Deixa com nós. Eu quero ver aquele negócio do Nuremberg todo aí. Isso, estou te esperando aqui. Mais uma vez, obrigado pelo material, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a você. Uma boa noite, mestre. Fala aí, mestre Bamba. Boa noite, mestre. Ao pessoal que é de boa noite, ao pessoal que é de boa tarde, ao pessoal que é de bom dia, que às vezes a gente está no mundo da capoeira, né? Mestre Charlatão, se tiver mais outros mestres também para fazer suas perguntas, também pode ficar à vontade, né? Porque talvez minha pergunta seja um pouco longa. Mas disse que está com a tarde toda livre hoje. Pô, eu sou aposentado, estou em casa, pode fazer a pergunta até amanhã. Ou então vai lá. Então vamos lá, vamos mandar aí para a galera fazer pelo menos uma motivação dentro desse processo. Mestre, o senhor conheceu muito bem o Mestre Vermelho 27, a pessoa que passou um pouco para mim o conhecimento do processo da capoeira regional. Mas desde já, né, eu queria fazer um agradecimento ao senhor, né, por se mostrar sempre uma pessoa digna, coerente dentro do processo da capoeira, respeitosa, nunca desmoralizou ninguém, nunca desclassificou ninguém dentro do processo da capoeira regional, sempre aí à disposição para ensinar e passar e repassar para todas as pessoas, e sempre com humildade. Né? Então, mestre, o seguinte, o senhor sabe muito bem a minha história ali naquele espaço da academia, né, e que não foi fácil para mim. Eu, como criança, né, aquela área ali que eu entrei, né, eu sou nascido e criado ali naquela área do Pelourinho, né, uma área que depois, na década de 70, passou a ser uma área de prostituição e criminalidade. O senhor sabe muito bem disso, que aquela rua dali, a Rua das Laranjeiras, onde o mestre Bimba dava aula, talvez no passado fosse mais movimentada pela classe social, mas depois da década de 70 ali ficou muito complicado e muito difícil. Né? E ali a gente sabe muito bem que tanto o Mestre Vermelho quanto a maioria entrou realmente para aprender mais uma forma de luta, para se defender e tudo. Não tinha aquela intenção como hoje. Nós, mestres de capoeira, a gente repassa o trabalho para os nossos alunos, cada vez mais para a gente qualificar melhor os nossos alunos em termos de em toda a atividade da capoeira. Né? E eu, mestre, eu tive que, passo a passo, refazer todo um processo da história da regional. Né? A pergunta que eu quero fazer para o senhor é muito simples. Né? A gente sabe muito bem toda a história do processo da capoeira regional, né, do curso primário, toda essa história. Mas a gente vê que tem muitos grupos de capoeira, né, e eu também me incluo nisso, que lá atrás, no passado, quando eu estava iniciando o processo de dar aula de capoeira,
eu fiz meus batizados não com o processo nítido da pura capoeira regional, né? E hoje eu estou dando uma volta por cima e procurando refazer toda essa história do processo da capoeira regional, com calma, né, com maturidade, né, já com 58 anos de idade, né, para mostrar realmente o que é que a gente tem de bom para estar ensinando, e sempre com educação e com respeito, e não destratando os capoeiristas que estão aí na linhagem da capoeira regional. Essa é a pergunta que eu queria fazer ao senhor. Algum outro capoeirista que se diz regional e que não está fazendo todo um processo, né, com a sequência, a formatura do lenço, né, o curso de especialização, né, a emboscada, ele pode se dizer um regional completo, mestre? Rapaz, se você aprendeu karatê lá no Japão, na década de 60, e faz aqueles kata, na década de 60, você faz aquele kata. Hoje, você faz em qualquer parte do mundo, faz o karatê, e o kata é o mesmo. Ninguém muda nada. Respeita aquilo que foi feito lá atrás. O Japão tem essa coisa de manter a tradição. Certo? Então, não pode dizer, isso aqui é o primeiro kata, esse é o segundo kata, esse é o terceiro, entendeu? Eles são todos iguais em qualquer lugar do mundo que você vai. Tem dois estilos? Tem o estilo Shotokan, tem o estilo não sei o que, estilo. Mas o karatê se mantém assim, e outras artes também, né? Então a capoeira tem muito isso, o brasileiro tem muito isso de não fazer errado. Então, querer fazer alguma coisa em cima daquilo que você já fez, porque olhe bem, hoje eu desenvolver uma sequência diferente é muito fácil. Eu já tenho como parâmetro a sequência do Mestre Bimba. Eu quero saber quando você criou a primeira. Você não tem parâmetro nenhum. Esse aqui é o valor. Agora, fazer hoje, baseado na sequência dele, eu faço 20, 30. Entendeu? Diferente, porque tem a dele como base. Então, a gente tem que se manter o mais fiel possível. Eu sei que, muitas vezes, muitos falam isso por ignorância. Quando eu falo ignorância, não é o cara é ignorante. É ignorância no assunto. Aí você é ignorante nesse assunto. Então, o cara é ignorante nesse assunto, ele desenvolve do jeito que ele quer, até que chegue alguém e conteste e começa o bate-boca. Ou o cara aceita, certo? Ou não. Eu, quando vou nos lugares, mas eu não sei que essa coisa vai subindo. Aí eu vejo, eu fico com agonia que tem alguma coisa ali que não é, mas eu não estou na casa do cara. E ele me perguntar, eu digo. Se não perguntar, passa batido. Eu não vou parar a aula do cara, essa coisa está errada, isso não existe. Mesmo eu achando. Mas eu acho que o cara tem que se manter o mais fiel possível. Você só tem credibilidade no meio da capoeira quando você é fiel à capoeira e a seus ensinamentos e a seu mestre. Isso é ponto pacífico. Esses inventores todos que tem aí, esse pseudo-mestre, uma porrada de coisa desse tipo aí, não vai para lugar nenhum, rapaz. Não dura muito tempo. Certo? Olha o Capone, estou te vendo aí. Viu? Tudo bem? É um prazer. Está desligado, Bamba, seu... Obrigado, mestre. Muito obrigado aí por sua resposta. Valeu. Vocês todos que estão presentes aí, é um prazer estar participando aqui juntamente com o senhor, né? Uma certa feita, eu sou de São Paulo, eu fiz uma pergunta para o Paulo dos Anjos, né? O mestre Paulo dos Anjos no canto, falei, mestre, me responde uma coisa. Eu sempre as pessoas dizendo, falando a respeito de Mestre Bimba, mas se sou sincero, o senhor vai me responder. Porque falar para mim que Mestre Bimba sempre vencia as lutas. Ele me chamou no campo, falei, aqui para você, vou falar a verdade. Mestre Bimba não perdia uma luta. Até arrepiou, né, quando ele falou, falei, nossa. O Paulo dos Anjos confirmou para mim, né? É a pergunta que eu queria fazer. Alguém escutou para repetir? Não, o Paulo dos Anjos, tinha um respeito pelos mestres, muito legal, rapaz. Paulo dos Anjos, quando eu entrava na academia dele, aqui no 17, tinha um quadro, não, uma escultura do Mestre Bimba que ele ganharam lá no torneio em São Paulo, você estava presente lá. Ele botava ali, aí ele fazia, quando a gente estava, ele brincando assim, fazia, já falou ali com o Negão?
Aí a gente já. Então, era um cara. Ou então, bota aí aquele disco do Negão que chegou um regional. Eu nunca vi nenhum goleiro fazer isso, só Paulo Zani. Mestre, em cima O dessa Mestre Bimba morreu invicto. Mas em 1936, ele desafiou aquele pessoal todo, apareceram 3 caras. Aqui na Bahia tinha muito greco-romana, savate, umas lutas doidas assim, mas não tinha karatê nem judô ainda aqui. Aí os que desafiaram o mestre lá, durou 1 minuto e 10 segundos, era esse pessoal que fazia vale tudo. Certo? E aí nunca mais apareceu ninguém. Aí apareceu um monte de capoeirista dizendo que aquilo que o mestre Bimba estava fazendo não era capoeira porque estava no ringue, não tinha berimbau, não tinha não sei o quê. E aí foram 2, isso sou eu que está dizendo, não, isso está no Jornal à Tarde. Aí 2 foram escolhidos para fazer um show lá para a plateia. Aí começou a jogar capoeira lá, mas a plateia já tinha assistido as lutas do mestre Bimba. Aí começou a vaiar. Aí o mestre Bimba, quando eles saíram, o diretor do Parque Odeon disse, pô, tem que subir aí para consertar isso. Aí o mestre Bimba chamou a Berrê, que estava lá, e aí fez um jogo com a Berrê, foi aplaudido de pé, o pessoal começou a gritar que o Bimba é bamba, o Bimba é bamba. Então, isso tudo está documentado, muito documentado em jornal. Certo? E depois daquilo ali, o Parque Odeon também acabou, virou Belvedere da Sé, hoje é a Cruz Caída, cada hora é uma coisa. Deu para saber de muitas coisas hoje, hein? Eu li um livro aí, o cara diz os primórdios da capoeira, ou os primórdios do MMA no mundo. E tem uma parte que eles falam lá, pô. E quem começou com esse negócio do MMA foi o mestre Bimba. Chegava lá e desafiava qualquer cara em qualquer luta. Pode subir aí, não interessa, eu me defendo com a minha regional. Ele confiava muito, era muito grande, forte. E tinha os golpes dele que ninguém conhecia. Tem um cara, o cara foi pro jornal, fez um escandalhaço, disse que o mestre deu um golpe que ninguém conhecia. Ele chegou lá e disse, não, é galopante, é você que não conhece. Arrancou o dente dele. Só o galopante, arrancou o dente no pé, então. Ele não conhecia. É porque antigamente, na capoeira Angola, não se usava mão. Pô, se você usasse a mão em qualquer capoeirista Angola, era um escândalo. Uma vez eu dei um galopante no mestre de Angola, não vou dizer o nome porque pega mal. O mestre de Angola, dei um galopante, ele caiu de joelho no meio da sala, eu dei as costas e saí, ele ficou lá fazendo um discurso de 1 hora. Pô, eles detestavam que eles não usavam a mão. Achavam que se a gente usasse mão. Então o cara, quando tomou o galopante, também não sabia o que era. Que eles não usavam. Não desceu, apanha, né? Tem que descer. Isso aí. Tem que desenrolar. Muito bom, mestre. Eu desejo que o senhor aí continue sempre falando do mestre, né? Porque é muito importante, né? O senhor é uma figura que está sempre representando, é um grande representante aí do mestre Bimba, né? Eu também falo muito do mestre Paulo Range, sempre dizia assim que a maior parte dos amigos dele era ele era um grande amigo do senhor, né? Por isso que eu tenho esse respeito e valorizo também, por isso que eu estou aqui participando do seu evento, né? E quando tiver mais, chama a gente que a gente está junto, tá bom? Com certeza. Um abraço. Mestre. Então, um abraço ao pessoal todo aí, Capone. Bem mandado, bem mandado. Pode deixar. Mestre Tapuã, salve. Licença aqui para fazer o uso da palavra. O mestre, o senhor fez uma pesquisa há pouco tempo sobre os alunos do mestre Bimba que estava dando aula. Inclusive, falou sobre o mestre Zoião, aqui em Vitória da Conquista, que é quem a gente é o responsável por trabalhar capoeira regional aqui em Vitória da Conquista. E logo posteriormente também o mestre Ferro Velho, que foi aluno do mestre Vermelho 27. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, essa pesquisa, quem foram os alunos do mestre que deu aula, como se deu isso, e um pouco também dessa proximidade com esses alunos mais antigos que foram responsáveis pela divulgação da capoeira regional e as suas diferenças, a exemplo do mestre Ezequiel, né, que tinha toda uma particularidade, assim, talvez muito próximo da capoeira Angola, não sei, mas divulgando também a capoeira regional à sua forma, e aí, pegando um pouco também do gancho do mestre Bamba, quando ele fala do mestre Vermelho 27, eu tive em Santos com um pessoal lá que foram formados pelo mestre Duval Ferro Velho. Em 88, o mestre Vermelho esteve lá, e eles contando de como era o mestre, né, que era todo divertido, todo brincalhão, fazia altas brincadeiras assim, e
E lá na atividade deles lá em Santos, eu estava assistindo a aula dos alunos que foram formados por um aluno do Mestre Vermelho, que foi o Duval Ferro Velho. Eu percebia que também a nomenclatura dos golpes era diferente, era biqueira, escorão, não usava assim ponteira, não tinha a nomenclatura dos golpes, elas se dão de forma diferente porque esses alunos ainda estão lá. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa pesquisa que o senhor fizera, sobre esses alunos, e um pouco dessa particularidade, como se deu isso, que cada um colocou a sua forma, a sua expressão. E também, mestre, observando a sua fala, quando o senhor fala que a capoeira regional, então a capoeira regional, ela não é uma capoeira que ficou pronta, ela é a capoeira da evolução do ser humano. E se ela é da evolução do ser humano, eu acho que ela se permite também as mudanças, as variáveis das mudanças. O que não pode, a meu entender, é que você deturpe o legado de Manuel dos Reis Machado. Mas se você leva aquele legado, por exemplo, a Academia do Mestre Bamba, você chega na Academia do Mestre Bamba, uma capoeira muito forte, muito para frente, muito veloz, muito rápida, entendeu? Com os caras com biotipo totalmente diferente desses caras do passado, mas a capoeira dele é regional, com indumentária diferente, com a corda na cintura, entendeu? Mas ali com esse foram da regional. Então, a minha pergunta é sobre a pesquisa e assim, a capoeira regional, no seu ponto de vista, pelo menos é o que eu entendo, não é a capoeira da evolução do ser humano, é a capoeira para sempre, é a capoeira que vai estar sempre em formação, ela não está pronta nunca, porque ela acompanha a evolução do ser humano ou não. Obrigado, mestre. Isso não é uma pergunta, é uma palestra, né? Vai cobrar daqui a pouco para fazer essa palestra. Não, rapaz, olhe bem. Uma coisa é você evoluir, outra é você deturpar. Uma coisa é você introduzir, como eu lhe falei ali, das saídas de vingativa. Uma coisa é você desenvolver isso dentro do ambiente da regional e passar para os outros alunos e tudo. Outra coisa é você ver um cara fazendo um movimento louco aí na rua e querer jogar dentro de sua academia sem você nem saber poder explicar. E isso o aluno replica e é uma bola de neve, né? Eu acho que você tem que correr o risco. É ruim, é difícil. Você tem que ser o máximo possível fiel àquilo que o Mestre Bimba fez. Ao máximo, entendeu? Porque para fazer diferente, tem o mundo todo. Você se lembra que o Mestre Bimba era o único mestre na Bahia que fazia capoeira regional. E os outros, contra os outros todos. Quer dizer, contra entre aspas. Os outros todos não eram capoeira regional. Era capoeira, e ele era sozinho. E ele sozinho conseguiu se destacar mais do que esse mundo de gente toda aqui que tinha. Entendeu? Então, por quê? Porque isso tem valor. Quando você começa a viajar para os estados, para o exterior, tudo, eu comecei a ver, em todo lugar que você vai, você vê os resquícios, vê coisas da capoeira regional, às vezes até com outro nome. O cara não conhece, mas faz, mas não, mas é coisa da capoeira regional. Toques, essa coisa toda, entendeu? Então, você precisa ser fiel a essas coisas e ajudar aqueles que estão perdidos. Mestre, eu estou na dúvida, vem cá, meu irmão, vamos começar. Certo? E dizer ao cara, convencer o cara, mostrar ao cara por que é assim. Mas a capoeira regional é dinâmica. Se eu agora inventar um golpe aqui dentro de casa, não tem ninguém, só tem eu. Eu sou capoeira regional. Esse golpe é o quê? Angola? Não, vai ser regional. Que eu vou ensinar para o outro aluno meu, E isso vai ficar dentro da academia ali como mais um elemento da capoeira regional, que é dinâmica. Agora o Nenel está fazendo, por exemplo, uma pesquisa dos toques aí, sobre pequenos, não sei o quê, e ele me liga que manda eu ouvir com fone. Eu não tenho ouvido igual o seu, Nenel, infelizmente. Aí fica vendo coisa. Bom, acho legal. Está puxando essas coisas do passado, querendo. Você não consegue na capoeira ir muito longe. Você não consegue. Chega um ponto que dali você não passa. Certo? Não adianta, meu irmão. Você tem que pegar as coisas que é palpável, que você possa dizer, eu vi isso, é assim, por isso. Que você possa explicar. Para trás, muito para trás, você não consegue. Certo? O Mestre Bimba tocava sobre pequeno. Claro, meu irmão. Se ele disser a capoeira que ele fazia, era que todo mundo fazia. Né? Essa capoeiragem, que não tinha nome. É que todo mundo fazia. Qual é o toque que ele tocava? O que os caras tocavam. Depois que ele começou a desenvolver os toques dele. Certo?
Ah, mas de vez em quando numa dobra lá, ele dá uma dobra de sobrento pequeno. Sim, ele pode dar o toque dele. Ele criou o tal do sobrento grande dele, ele pode dobrar para onde quiser. Uma vez eu pedi a ele para tocar Amazonas, que é o toque que eu gosto mais. Eu acho o toque mais rico da regional. Aí eu disse, toca Amazonas aí para mim, mestre. Aí ele começou a tocar e eu sentado no banco, assim do lado. Aí daqui a pouco eu disse, não, mestre, é a Amazonas que eu quero. Ele disse, é a Amazonas, sou eu que estou dobrando. Porra, eu nem identifiquei o toque. Porra, e era o toque que eu mais gostava, e eu nem identifiquei, porque ele começou a dobrar para lá e para cá. Ele dizia, quando você está junto, ele está me roubando, rapaz, começava a dobrar para você não aprender o toque. Ele disse, é a Amazonas, sou eu que estou dobrando aqui. Ele, porra. Aí eu vi que eu não sabia merda nenhuma. Meu toque era só introdução. Então, essa coisa do... Quando você encontrar alguém que queira discutir sobre capoeira regional, vá com fatos. Digo, meu irmão, não vamos inventar. Vá com fatos. Onde é que você descobriu isso? Por que você está fazendo assim? Então, me diga aí, por que você está fazendo? De onde veio isso? E vamos discutir aqui, para ver se você fica com isso ou você muda. Certo? Esse aqui é o problema. Às vezes ele lhe perguntar. Eu acho fantástico, mas o desenvolvimento da capoeira regional no que se tange à pesquisa, né? Eu tive a sorte de conviver um pequeno tempo com o mestre Salário Mínimo, e ele falava de uma vivência da regional totalmente diferente de muitos outros que eu já havia pesquisado e perguntado, né? Porque eu acho que a capoeira, nessa expressão, eu acho que isso se deu muito na capoeira regional com os integrantes, é o sentimento, né? Porque o aluno é o que ele sente. Não é só o que o mestre passa, é o que ele sente. Cada um conta o que sentiu dentro da academia, né? Ou a forma a ótica de cada um é diferente. Ô, Dedê, quem levou o salário mínimo para a academia do mestre foi eu. Eu não tinha ninguém para treinar aqui em Itapuã. Eu levei salário mínimo e dia para ter 2 caras para treinar nesse quarto que eu estou aqui agora. Eu treinava com eles aqui. Minha mãe, às vezes, abria a porta pensando que era briga a gente treinando aqui dentro. Porque eu precisava de 2 pessoas para treinar, que não tinha ninguém em Itapuã para fazer a capoeira. Só eu. Então, que levou. E salário era malandro, foi da polícia, era malandro. Então, salário, ele tinha umas coisas assim. O mestre Bimba, quando a gente ia se formar, na segunda-feira, ele mandava a gente para lá e ensinava 29 golpes, que a gente não conhecia. 29 golpes. Assim. Aí salário mínimo chegava, vinha me contar as brigas dele, fazia, Aí o cara entrou, eu dei um dos 20, o cara caiu lá. Quer dizer, ele dizia assim, deu um dos 20, era daqueles 20 golpes que o mestre ensinou, como ele não sabia o nome, ele dizia, deu um dos 20, o cara caiu lá e se levou. Então, essa coisa da corruptela popular, do cara abreviar as coisas, entendeu? Atabaque, o cara chama tambaque, tem lugar que chama tantabaque, é uma coisa louca, assim. Então, isso aí não pode... Eu digo isso porque quem levou o salário foi eu, quem ajudou ele a fazer a academia dele foi eu, e um dia nós fizemos a academia dele, que era de supapo, sabe? Barro de supapo. E um dia nós fizemos a academia. Aí um duro retardo, ele fez a feijoada, a gente fez a academia. 6 meses ele vendeu a academia, deu vontade de dar uma porrada nele. Mas era aqui na Baeté. Então, essa coisa dessa corruptela de... Às vezes o cara está falando um nome diferente ou cortando o nome pelo meio. Uma vez, Jair Moura chegou para mim e disse, Tapuã, aí o cara deu um assalto mortal. Aí eu disse, como é, meu irmão? Assalto mortal. O salto mortal que a gente chama. Ele dizia que é um assalto mortal, porque no boxe você faz primeiro assalto, segundo assalto, primeiro round, segundo round, entendeu? Você vê a loucura que é. Aí assalto mortal, eu digo, não, rapaz, assalto mortal. Bom, não ia discutir com ele, muito mais velho que eu, ficou por isso mesmo. Mas a gente tem que ter também um olhar crítico. Eu digo assim, eu tenho que ter um ouvido seletivo. Eu tenho um ouvido seletivo. O cara às vezes diz uma merda aqui, entra aqui, sai aqui, eu não estou nem aí. Porque se eu for responder, vai virar um sanitário inteiro. Ou então, deixa. Eu lhe agradeço. Lhe agradeço, mestre, pela orientação, pela disponibilidade. Você perguntou, Dedê. Eu fiz uma pesquisa sobre os alunos do Mestre Bimba que ensinaram, para desmistificar isso, que só a família do Mestre Bimba que ensina capoeira. Aí eu mostrei que antes deles todos, antes dele nascer, já tinha os caras como Arara, que está treinando lá com você, já dava aula em Feira de Santana, foi aluno, foi mestre do Joel, que morreu agora há pouco tempo, ninguém sabe disso no Brasil. Então, fui pegando os caras do Mestre Bimba que já ensinaram em algum local e em algum momento, e fez aquela lista desse tamanho, os caras ver. Muitos continuaram dando. Hoje eu boto aqui, da aula de capoeira, acordeon, preguiça, anzol, saci, canhão que deu lá, e Ayrton Moura. Quem é mais? Você conta no dedo. Mas muitos deram,
não continuaram. Esses são os que continuaram. Aí eu fiz aquela lista de todos que deram e o local onde deu. Então o cara vê que que é isso. Quando você foi aprender, eu já ensinava a fazer, né? Eu lhe agradeço, mas pela orientação de sempre, né, pela perseverança na capoeira regional. E gostaria também de lhe provocar, junto aí ao mestre Alatão, o mestre Bamba, que também é um grande pesquisador, admiro demais o trabalho do mestre Bamba, é o que o senhor cria aí o Código de Ética da Capoeira Regional. A gente precisa ter uma base que nos norteie, que nos oriente. Claro que pode surgir outras ideias, porque é o sentimento também, mas eu acho importante que a BPC saia na frente, criando o Código de Ética da Capoeira Regional e que isso sirva para a posteridade, para os que estão, para os que virão. A gente precisa e deve regulamentar isso certinho. Até aqui é assim, daqui para lá pode ser que seja diferente, mas isso aqui é, de fato, a Capoeira Regional. E muito obrigado pela oportunidade. A gente está fazendo, a gente tem o Código de Ética da ABPC, né, que está sendo aprimorado, essa coisa toda. A gente tem que sempre estar lendo, sempre acrescentando alguma coisa ou tirando alguma coisa. E desse Código de Ética da ABPC, a gente pode tirar alguma coisa, não para fazer um Código de Ética da regional, mas para fazer um pequeno regulamento do que é a capoeira regional, de como seguir a capoeira regional. Isso com a opinião de vários mestres da regional, a gente tentar fazer um regulamento desse. E pronto. Certo? Mas não é difícil, não, mas quando você disse aqui, deixa eu lhe provocar, eu pensei que era na roda, para mim era fácil. E meter a zorra lá. Tá doido? Tô fora. Obrigado, velho. Só para. A gente está com. A gente tem um conselho de ética, e é um dos objetivos da BPC para o ano que vem. A BPC vai se tornar uma entidade certificadora. Então, quem está na frente é o mestre Soló. Ele tentou fazer isso com a Fundação Mestre Bimba, não conseguiu. Então, ele está dando essa oportunidade de transformar a BPC numa entidade certificadora. Então, é um grande passo para formar esse regulamento. Mestre, põe em cima uma pergunta simples, curta. Ter corda ou não na cintura é critério para ser ou não capoeira regional? Não. Não é critério nenhum, nem colocar, nem tirar. O mestre Bimba, quando começou a dar aula de capoeira regional, dava de calção sem camisa. Quando eu comecei a treinar na academia do mestre Bimba, eu treinava de calção sem camisa. Só tinha roupa no dia de formatura ou apresentação em público. Dentro da academia, eu treinava de qualquer jeito. Tanto que um dia ele pediu para quem tivesse uma calça velha, levasse, deixasse na mão do analista. Eu peguei uma calça de mescla minha que eu tinha antiga, deixei na mão dela, um dia chegava, pegava e ia treinar. Não tinha uniforme, não tinha nada disso lá dentro da academia. Assim como o lenço que o mestre dava era só naquele dia, depois a gente guardava o lenço. Ninguém ficava usando o lenço dentro da aula para dizer que era lenço azul, lenço vermelho. A gente guardava o lenço depois. Eu tenho uns 3 lenços meus aí, está aí guardado. Como a medalha também está aí perdida, mas está aí guardado. Certo? Então, essas coisas... amarrou o cordão. Quando a capoeira se tornou esporte, foi em 1971 e entrou em vigor em 72. Em 67, eu já usava um cordão branco amarrado na cintura para segurar a calça. Tem uma foto, passou aí a foto, eu e o mestre Bimba, eu com o cordão branco e outro na testa para segurar o cabelo, né? Que era grande. Então, com esse cordão branco a vida toda, o mestre nunca perguntou por que você está com esse cordão. Não era graduação, ele estava segurando a calça. E o cordão de hoje só serve para segurar a calça, porque ele só lhe identifica dentro do seu grupo. Se tiver uma roda na rua ali, eu não sei quem é quem, porque tem tanta graduação, quem é mestre ali, quem é professor, quem é aluno, você não sabe, nem com o computador você consegue, certo? Então, isso que é ser a identidade do capoeirista, se olhar e dizer aquele cara é mestre, aquele cara é contramestre, aquele cara não sei o que, entendeu? Não existe mais, porque é uma babel total, é muita graduação que tem por aí. E eu acho que se o mestre Bimba tivesse hoje, nesse começo dos cordões, não sei o quê, e alguém sugerisse a ele também deixava usar o cordão, que não estava dizendo nada para a capoeira dele. Não ia alterar. Eu boto o cordão, eu deixo de dar contra a minha lua. Eu tiro o cordão, deixo de dar contra a minha lua. Nada a ver. Entendeu? O cordão faz parte de uma indumentária que se utiliza para jogar capoeira, que não pode jogar nu. Pronto. E acabou. Então, esse negócio de estar
Se botar cordão, não é regional. Se tirou, fica parecido aquele negócio da Mulher Maravilha. Se rodar para o lado, você fica arretada. Se rodar para o outro, fica uma menininha. Então, se rodar para o lado, fica formado, porque está com cordão. Se rodar para o outro, não é nada. Pô, isso é besteira. Uma vez um amigo meu pediu aqui, me pediu, um aluno meu, me pediu, quando é que eu vou usar um cordão desse? Eu disse, agora. Aí tirei o meu, bote aí. Ele botou, digo, todo mundo joga com ele aqui, todo mundo deu porrada nesse cara. Eu já estava com pena. Ele aí queria parar, ele não para não, que mexe não para. E os caras, tome, não, deu porrada nele. Pô, quando terminou, eu digo, e aí, melhorou o jogo? Ele não, diretor derrubou o cordão, vai treinar, que você já viu que não é o cordão que joga. Então, a verdade é essa. Não tem esse negócio de cordão e faixa e lenço. Você é capoeirista, rapaz. Capoeirista é o cara que joga capoeira. Certo? Eu não posso ver um cara jogando capoeira para cá e dizer esse cara não é capoeirista. Por quê? Porque não tem o cordão do lado. Ou porque não está no lenço no pescoço. Ou não está de malha, ou está sem malha. Porra, que conversa de bêbado. Porra, então, capoeirista é o cara que joga capoeira, que sabe jogar capoeira, que sabe entrar e sabe sair em qualquer ambiente. Esse é o capoeirista. Capoeirista malandro é o que sabe entrar, chegar e sair de qualquer ambiente sem ter problema nenhum. Esse é o capoeirista malandro. Não é o pseudo malandro que acha que ele é bom, melhor do que todo mundo, só faz merda. Ô, mestre. Não me alterar assim, mas eu uso a porra do cordão. Eu tenho um cordão branco que eu estou usando desde a época do mestre Bimba. Desde 67 que eu uso esse cordão. Aí o cara, você usa cordão branco? Eu digo, uso. O mestre não falava, você que vai falar. Pô, um abraço. Ô, mestre, pô, essa parte foi muito interessante porque hoje a gente vê várias pessoas gravando vídeos, treinando dentro das academias de bermuda e as pessoas estão criticando demais. Tem muitos críticos aí. E agora o senhor acabou de desmistificar isso aí, falando que o mestre Bimba treinava de bermuda e tudo mais. Isso é muito bacana. Fotos e mais fotos disso aí. Você vai treinar, você vai fazer um projeto social, com meninos totalmente carentes, no morro, que não tem um tostão Justamente. Pão, e você vai exigir que ele venha todo fardadinho, bonitinho, a não ser que você consiga a farda dele. Se você não conseguir, ele vai vir com a roupa que ele tem, o calção que ele tem, senão ele não vai treinar, é isso. Justamente. E com relação... Não leva a nada. E com relação, o senhor falou para mim pagar, o senhor não tem como pagar. Como que eu vou pagar uma estadia de 30 dias na casa do senhor? Vou pagar com uma gratidão eterna, não tem como. Jamais. Não tem como. Eu sou esse ladrão mesmo. Fiquei 30 dias na casa do senhor, como é que eu vou pagar essa... Me ajuda a pagar aí, gente. Oi, Bamba, agora a gente tem filho de advogada, uma hora dessa você vai ver. Me ajuda aí, mestre Bamba. Me ajuda a pagar isso aí. É isso aí, muito bacana. Pessoal, estamos com 1h30 de curso. Eu vou liberar aí mais 2 perguntas para a gente começar ao mestre Felipe. O alemão quer fazer uma pergunta aí. Obrigado, viu, pela oportunidade. Uma boa tarde, mestre Itapuã. Boa tarde a todos aí. E sou alemão Senzala Brasil, aqui de Santo André. Eu tenho uma dúvida, mestre Itapuã, em relação ao curso de especialização, se na época que ele era feito, dentre as armas brancas, existia também a navalha, né? E se não era do seu tempo, se tem algum relato de tempos anteriores, se ela existiu no curso de especialização. A gente sabe que o mestre Bimba, no curso de especialização, privava mais pela defesa do que pelo ataque, era mais defesa, né? Agora, nesse sentido, a gente não sabe se é lenda, o que falam da navalha, que ela era trabalhada junto de um pedaço de barbante e elástico no jogar, e que ela, quando se jogava através da própria característica dela, que é tipo uma alavanca, né, ela abre, então que ela abria e a pessoa, sabendo manusear, dava um tranquinho, ela cortava onde devia e retornava fechada. Então, não sei se isso procede ou não, e que treinavam em bananeiras. Você já ouviu falar ou vivenciou isso? Não, lá dentro da academia o mestre ensinava a pegar a navalha, tinha uma navalha lá. A gente aí comprava uma navalha, levava para ele pegava um alicate que ele tinha lá, ele fazia um bico de papagaio aqui na navalha, porque ele disse que a navalha tinha um corte muito liso. E se fazia um bico de papagaio aqui, ia sair estraçalhando o abdômen do cara. Aí ele ensinava a pegar a navalha. Não abrir como a gente abre, aquele negócio sai acima do dedo, ele ficava doente, era para pegar aqui assim e rodar ela aqui assim, certo? Do jeito que queria para cortar o cara. Esse negócio da navalha no pé também é folclore. E esse negócio do elástico e do cordão,
Eu botei o elástico na minha, quase me corto todo, que eu joguei, ela veio aberta para cima. Aí eu vi que no cordão era melhor. No cordão, quando você joga, dá aquele tranco. Aí ela fecha. E aí, Tem que tirar o corte, o elástico, não. Ela ia, quando acabava o elástico, voltava. Pô, quase me corto. Mas isso aí não era ensinado na academia. Isso era curiosidade ainda. A navalha, minha navalha, eu tenho até hoje. Tá aí. Eu tenho uma outra dúvida, mestre. Foi para cortar um, para não dizer que ela não cortou ninguém. Sim. Tem que treinar sem o corte inicialmente, né? Até ter domínio. A minha tem um corte afiado. Sim. Só linge, pô. Não é mole, não. Você não mexe latão aí. Não, aula sobre isso, não. Ô, mestre, desculpa. Pode terminar. Não, diga. Tem uma outra dúvida a respeito do Atenilo, né? Que me parece que uma vez você fez uma entrevista com ele, devia estar acompanhado, acho que é do mestre Suassuna, e resultou em um livro. Nesse livro, em um determinado momento dele, lendo, veja se procede isso que eu vou falar. Me parece que o Atenilo diz que besouro e cordão de ouro era a mesma pessoa. E nas músicas, uma infinidade de músicas, a gente ouve dizer besouro, cordão de ouro, que ele era o cordão de ouro. E me parece que no livro não consta isso. Você lembra dessa passagem? Poderia comentar? O Atenilo é de Santa Amaro, né? Então ele conheceu muito besouro lá. E aí lá em Santa Amaro tem essa coisa mesmo, que antigamente você tinha besouro, certo? E cordão de ouro, que eram dois caras que andavam juntos, que era besouro mangangá e cordão de ouro. E aí quando você diz na música, besouro, cordão de ouro, besouro e cordão de ouro, só que ninguém diluía aquele negócio da corruptela que a gente falou. Besouro, cordão de ouro e cordão de ouro. Seriam duas pessoas, certo? Eu não sei, ele lá em Santa Amaro não conseguiram comprovar isso ainda, mas o Atenilo era lá de Santa Amaro, entendeu? E muita gente lá fala isso. Perfeito, muito obrigado. Agradecido, viu? Eu até brinco com o Suassuna, que o grupo dele é Cordão de Ouro. Eu digo, aí você botou o nome Cordão de Ouro pensando que era besouro, é outro cara, bonito sua cara. Legal. Boa noite, senhores. Posso fazer a pergunta? Pode. Salve a todos. Pedir licença aqui aos mais velhos, mestre Bamba, mestre Tapuã e todos os mais velhos presentes. Eu sou Anderson Grilo, sou da Boca do Rio, mas estou fora há um tempo. Mestre, incomodar o senhor em uma pergunta aqui. A pergunta é para o senhor, como é que o senhor vê a capoeira regional daqui a uns 20 anos? Como é que o senhor acha que ela vai estar por conta de dois fatores? Um fator é as escolas que prestam um trabalho respeitoso ao legado do mestre Bimba se mantém um tanto guardado, com um certo respeito no que está fazendo, até entendendo a seriedade do que é a regional. E também outro fator é por conta de muitas pessoas que se usam algumas coisas da regional, se intitula regional, mas só que descaracteriza muito a capoeira regional do que ela realmente, do que o mestre Bimba deixou, como o senhor falou agora há pouco aí, né? Tem alguns valores e alguns princípios que não podem ser tocados, e eu observo algumas coisas são mudadas. Então, como é que vai estar isso no futuro? Eu sou aluno do mestre Raia, eu sou coordenador do núcleo de pesquisa da capoeira regional. Meu mestre, graças a Deus, me permitiu viver e experimentar essa maravilha que é todo o processo da regional, e essa preocupação do futuro, como é que o senhor veio com esses dois fatores. Espero que o senhor tenha me entendido aí a pergunta, se não ficou muito extensa. Eu gostei de duas coisas. Primeiro, você disse, deixa eu pedir licença aos velhos. Aí falou com o Bamba. Quer dizer, Bamba já é mais velho que eu, já me senti legal. Eu entendeu? falei a todos. Isso foi legal. Eu já vi que você já tinha alguma coisa contra a Bamba. Aí, saí tudo tranquilo. Agora, depois, você perguntou como é que eu vou ver a capoeira regional daqui a 20 anos. Eu vou continuar vendo com os olhos, porque eu vou viver até 105. E como eu fiz 75, 30, com 20 anos eu ainda vou ver com os mesmos olhos. Mas essa coisa, que outro dia você veio aqui, a gente conversou aqui, é coisa demais. Essa coisa da capoeira regional, se você que faz a capoeira regional ou seus alunos não defenderem isso, isso vai diluir, vai sumir, rapaz.
É muita gente contra, certo? E você vê o cara dizer assim, eu estou fazendo a capoeira moderna. A capoeira moderna é regional, porque a antiga é Angola. Então, a moderna é regional. Entendeu? Aí já tem uma mais moderna. É como o negócio dos mestres. Já tem grã-mestre, já tem mestre universal, big mestre, big mestria, né? Sei lá. Então, os caras acham um pouco ser mestre, já vão botando um bocado de... Então, essa coisa, se você for deixando... Não, ele está dizendo isso aí. Vai deixando, vai virando uma bola de neve. Hein? Tem que ir corrigindo enquanto dá. O cara lhe perguntar, você pá, não me prova o cara por A mais B que é assim. Se ele quiser continuar fazendo, aí, meu irmão, você não tem o que fazer. Mas a gente, entre aspas, assim, as pessoas que fazem capoeira regional hoje são os guardiões da capoeira regional. Todos esses que fazem capoeira regional. Porque se não tiver esse pessoal, vai diluir, vai sumir. Os caras vão dar outro nome. Já tem capoeira contemporânea, e contemporânea para mim é tempo. A regional é do meu tempo, é contemporânea. Esse é o capoeira contemporânea não é estilo. Eu não conheço um golpe da capoeira contemporânea que não tenha na regional ou na Angola. Eu não conheço um golpe diferente. Os toques são os mesmos, os cantos os mesmos, o ritual o mesmo. O que é contemporâneo? Era melhor botar capoeira mix. Por quê? Porque eu misturo tudo, então pronto. Ninguém ia reclamar. Certo? Mas é difícil, viu? Tem que... As pessoas que fazem capoeira regional têm que ter a consciência disso, escrever sobre isso, debater sobre isso. Não se acovardar quando o cara vier. Não, eu quero... Vamos discutir, vamos até chegar ao fim, entendeu? Se ele lhe convencer também, um abraço. Mas, obrigado, mestre. Muito obrigado. Compreendi a resposta. Mestre Bamba, o mestre Bamba, porque mestre Tapuã, você não está falando... Não, agora o velho é Bamba agora, que... Eu falei no plural. Me defenda aí, mestre, pelo amor de Deus. Não pipoque não. Mestre Tapuã, Bolinho, eu estive na casa dele ontem, eu pedi para ele me prestar a navalha para eu dar um jeito na barba dele, ele não deixou, não. Mestre Tapuã, suas colocações finais aí. Eu espero que as pessoas tenham gostado um pouco, e que absorvam um pouco e que desenvolvam. Quando chega muita informação para você ao mesmo tempo, é muito difícil você ficar com isso tudo, mas que você pense alguma coisa durante essas palavras e guarde alguma coisa desse tipo para comentar mais tarde, para discutir mais tarde, e que isso aqui não seja o fim, isso aqui seja o começo da discussão, certo? E que a gente se encontre mais vezes e continue essa discussão, esse bate-papo, que não seja o fim, que isso aqui... Não existe esse negócio Até a Bíblia, rapaz, os caras querem modificar, se calcula a capoeira regional. Então, vamos devagar e tentando segurar a nossa onda aqui. E minha onda é essa aí. Minha onda é essa da capoeira regional, tanto na prática quanto na teoria. Eu sempre escrevi sobre capoeira regional, mas escrevia sobre alguns capoeiras que não é regional, mas sobre capoeira mesmo. Eu sempre escrevi sobre capoeira regional, nunca escrevi sobre técnica de capoeira Angola. Eu escrevo sobre... E agora, no dia 17 de novembro, nós vamos lançar a Negaça número 6. Está um barato, 188 páginas, 200 textos, sei lá, muitas fotos. E nós vamos lançar lá na casa do Abaeté, no dia 17 de novembro. Já está pronta a Negaça. Eu já estou vendendo a Negaça, que não está em minha mão ainda. Está em Aracaju, o Lucas está trazendo essa semana, certo? Que foi feita lá na gráfica de lá. Mas já está pronta aí e vai ficar à disposição de quem quiser. E compra a Negaça, senão eu não posso fazer uma piscina aqui em casa. Bom, pessoal, e aproveitando também fazer o convite aí, né? Como o mestre Tapuã falou, de 17 a 20 de novembro, Congresso Internacional da BPC. Então, a abertura será o lançamento da 50 anos de Ginga, lançamento da Negaça, 40 anos de ABPC. Então, vai ter muita gente, já confirmado aí, mestre Acordeon, mestre Polão, mestre Pombo de Ouro que está aí. Então, vai ter muita gente boa aqui em Salvador. Então, será lá em Itapuã, em Salvador. Então, estão todos convidados aí para participar desse congresso, hein? Mestre, rapidinho, quando é que vai ser lançado o novo livro da saga do Mestre Bimba? Já tem algum plano já? Como é? É outro projeto, rapaz. Nessa pandemia, a gente parou e fizemos 2 Negaças, né? Na pandemia, porque a gente ficou dentro de casa. Agora eu preciso mais um tempo para pegar a Negaça e dar uma roupagem nova, fazer ela aumentada, certo?
Mas está no projeto. A hora dessa a gente consegue colocar ela aí. É que fazer livro no Brasil está muito caro, rapaz. Difícil, muito caro. É impressionante. Mas vamos tocar aí para ver. Obrigado, mestre. Pessoal, eu pedi um favor a vocês. O mestre Dendê vai ficar encarregado de enviar o certificado para todos. Só pedi um favor, envie seus e-mails, para a gente não ficar pegando lá no formulário um por um. Todo mundo envia seus e-mails lá para o grupo. A gente só vai terminar esse grupo semana que vem, então cada um envia seu e-mail para lá para o grupo e o mestre Dendê envia tudo de uma vez para os senhores, ok? Então, agradecer. Isso, Dendê. Pode deixar, Está dizendo que também quer, porque o computador é dela, foi ela que botou aqui no ar. Pode deixar. Eu vou caminhar para todo mundo, inclusive. Ô, mestre Dendê. Olá, como vai? Faz o meu, viu, Dendê, por favor. Isadora, beijão, Isadora. Já pode voltar para a Vitória da Conquista, né, tá bom? Em breve, quero vocês aqui. Eu tenho que ir aí pegar um tal de um livro que me deram. Tem 2 anos. Foi antes da aqui, pandemia. médico. Bolinho, Tá aqui. beijo, Bolinho. Vai chegar. Mestra Claudinha, salve. Beijão, Isadora. Mestre Claudinha, beijão. Oi, Bolinho. Potó, diga aí, não fez nenhuma pergunta? Potó, você tá aí escondida? Eu venho aqui fazer a pergunta. Potó não faz pergunta aqui, agora vem aqui. Anotando para quarta-feira fazer ao vivo. O Potó tá escondendo o jogo, mestre. Salve, meu irmão Potó. Não tem... Vamos. Casa meu irmão, um abração. Teremos outros nomes aí. O nosso online continua. Teremos outros nomes aí. Mas é para vocês, estamos aí. Salve a todos aí, gratidão, hein, pessoal. É massa aí. Minha mestre, um beijo aí no coração. Abraço, mestre Claudinha, mestre Bamba. Ô, da minha amiga nossa aí, chamada Cíntia, né? Cíntia? Cíntia? É Sheila. Não, tá aqui não, tá aqui não. A Sheila aí. Ela tá aí, sim. Não tinha visto. Sheila quer o certificado, viu? JP, obrigado por estar aí. A sandalia dela, vai botar outra, já comprou outra. Eu vou! Bahia, eu vou aí! Eu vou buscar! Seta. Tamo junto. Sheila é legal que ela compra negar, senão vem buscar. Eu vou buscar essa semana. Não, cadê o Rasta que não apareceu aí? O Rasta não foi pergunta, mestre Dendê? Eu não sei por que tá aí calado. Ele tá aí. Tá calado, ele tá com medo de quem esse Rasta? Já perguntou demais. Ele botou a cara agora. Valeu, mestre. Obrigadão. Olha aí, botar a cara aí. Valeu, meu mano cego. Valeu, mestre. É caladinho, hein? Vamos ver cego. Beleza, cego? Um abração, meu irmão. Beleza, valeu, Boninho, obrigado. Novembro estamos na área ali. Com certeza, se vê, meu irmão. Um abraço. Novembro estaremos juntos. Valeu, gratidão a todos aí. Um abraço, Isadora. Salve, salve. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, mestre. Tchau, 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 tchau. Eu vou ali onde tem compromisso agora. Tchau.